Hello, people! Estamos aqui diretamente no horário nobre para terminar a série As 5 Dimensões da Autenticidade. Nós falamos, recapitulando aqui. Oi, Lígia, tudo bem? Então, nós falamos sobre a autoconsciência, que é você ter a consciência do teu funcionamento, né, o autoconhecimento e saber como usar todas as suas partes. Nós falamos sobre transparência relacional, que é como que a gente coloca a nossa autenticidade nas nossas relações. Nós falamos sobre coerência, que é o que a gente precisa olhar para fazer escolhas melhores, para dizer os nossos nãos. E hoje nós vamos falar dos dois últimos componentes, que é a confiança ativa e leveza. Mas que diacho que é essa tal de confiança ativa? Vou aguardar aí um pouquinho, porque eu entrei um pouco antes, que normalmente o pessoal chega mais tarde. Elaine, o bom do horário nobre é que aparecem pessoas diferentes que não aparecem de manhã. Feliz com vocês duas aqui. Me contam aí se o horário da noite é melhor para vocês. Se eu fizer à noite, vocês vão acompanhar. Renata, tudo bem? Ah, é a Rê do clube? Que legal! Bom, eu tenho um convidado especial que vai nos ajudar aqui a essa live para mais pessoas, que é o Wilson. A noite é mais tranquila. Oi, Nanda, que bom te ver. A Nanda, eu acho que tem acompanhado todas, né? Bom, agradecer aí o Wilson Monteiro, do meurecall.com, que vai fazer um evento maravilhoso em março, que é o VEX, que eu vou participar. E o Wilson tá aí apoiando a gente para que essa live vá para mais pessoas. E hoje nós vamos falar boa noite para quem está chegando, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Cíntia Suplicy, e eu estou com essa série As Dimensões da Autenticidade, as 5 dimensões, nós falamos já de 3 delas, e hoje a gente vai falar sobre as 2 últimas dimensões da autenticidade, que é a confiança ativa e a leveza. A primeira dimensão, se não acompanhou as séries, entra aqui no meu Instagram, tá tudo no IGTV ali na série 5 Dimensões da Autenticidade. Primeira dimensão, a gente falou sobre a autoconsciência, na segunda, transparência relacional, a terceira dimensão da autenticidade é a coerência, e agora a confiança ativa e leveza. Roberto, Maria, sejam bem-vindos, Andreia, todo mundo que está chegando aí, que não me conhece, espero que gostem da live. A gente está falando sobre um desafio, um grande desafio, né, que é de todos nós, que é o desafio de sermos nós mesmos. E, no fim, né, a gente está nessa vida aí para se encontrar, para encontrar o melhor de nós, a nossa essência. E grande parte das nossas dificuldades na nossa vida são em decorrência desse nosso desencontro com a gente mesmo. Oi, Ivan, tudo bom, amore? E a gente vai aos pouquinhos se desconectando de quem nós somos para se encaixar no mundo que não é nosso. No mundo que, na verdade, às vezes desenham para nós, né? E quem fica se encaixando no mundo do outro, quem não tem seus próprios planos, quem não consegue colocar o que tem de melhor no mundo, acaba vivendo uma vida vazia, uma vida sem sentido. E a gente falou bastante aqui sobre sentido, sobre significado, e vocês podem assistir, porque tem uma riqueza de conteúdo nessas lives aí enorme, muito legais. E eu estou muito feliz que todo mundo está aqui. Então, como eu ia falando, eu sou a Cíntia Suplicy, e na minha jornada aí dessa vida, de uns anos para cá, eu consegui me reconectar de uma pessoa que eu tinha me perdido, que era eu mesma, né? Eu vivia um pouco nos planos dos outros, eu vivi fazendo coisas na minha vida que não tinham sentido para mim, mas para ser aceita, para ser vista, para ser reconhecida, e no fundo aquilo foi me dando uma grande angústia, um grande vazio. E aí eu comecei a estudar psicologia positiva e um dos temas, né, que me abriu os olhos, me brilhou os olhos, foram as forças de caráter, que dentro delas
tá? Esse tema maravilhoso que é a autenticidade, que é você se conhecer do jeito que você é. Né? Às vezes as pessoas falam, seja você mesma, mas é tão difícil, às vezes a gente nem sabe quem que a gente é, né? Então hoje a gente vai falar sobre confiança ativa e leveza. Então, iniciando aí a confiança ativa, o que que vocês acham que é confiança ativa, gente? Coloquem aí no chat, participem, deem coraçõezinhos, quanto mais comentários e corações essa live tiver, para mais gente tem. Então, enquanto vocês respondem aí, alguns sintomas, né, de que a gente não está vivendo a nossa vida. Uma angústia, uma sensação de vazio, uma sensação de que tem um gigante dentro da gente e a gente não consegue colocar esse gigante para fora. Uma sensação de, às vezes, até tristeza, de estar levando uma vida meio sem sentido. Às vezes a gente não está feliz no trabalho, às vezes a gente não está feliz com as nossas relações, mas a gente está porque todo mundo está, porque é assim que a gente aprendeu a ser, né? Às vezes a gente está numa relação cruel e a gente não consegue. Boa noite! Ai, gente, deixa eu pôr meu óculos aqui para ver o teu nome. Clarice, boa noite. Sônia, tudo bem, gente? Vão chegando. Então, o que que vocês acham que é confiança ativa? Coloquem aí. Vamos tentar ver se vocês adivinham, participem. Estão comendo pizza de domingo ou estão assistindo a live? Estão lavando louça ou estão assistindo a live? Porque a vida nessa pandemia foi assim, né? Várias das lives, Elaine, tudo bem? Várias das lives não, que eu assisti, foram lives que eu assisti lavando louça. Que eu assisti fazendo lição de casa dos meus filhos, que eu punha o foninho. Gente, fiz tanta coisa. Bom, já que ninguém vai me responder o que que é. Ah, tá jantando e lavando louça, Elaine? Meu Deus do céu. Já que ninguém vai me responder, vamos lá, confiança ativa. Bom, a gente não tem como ser autêntico, colocar o nosso melhor no mundo, se a gente não tem confiança em quem a gente é, né? Se a gente não tem aquela famosa autoconfiança, que está super ligada à autoestima, que está super ligada à nossa segurança, né? Que a gente se sente seguro para se mostrar quem a gente é. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não está num ambiente seguro para mostrar como a gente é e como a gente queria nos mostrar no mundo, né? E a confiança ativa, por que confiança ativa, né? Eu dei esse nome, na verdade, eu criei essas 5 dimensões baseadas nas dimensões da autenticidade, usadas na liderança autêntica, mas não são todas elas, porque eu percebi que era isso que precisava, né? Que fechava ali. Tá sentada, a Clarice tá focada na live. Muito bem. Eu percebi que eram essas peças que eu precisava montar para colocar a minha autenticidade, né? Eu vivenciei isso, eu vivi isso na mão de vários clientes meus, né? E entendi que a gente tem um processo para colocar, que não é, que a gente precisa estar maduro para conseguir colocar quem a gente é de verdade no mundo. Então, a confiança ativa, né? É nada mais do que a autoconfiança com um apoio, com uma ação. O que que seria essa ação? A gente precisa trabalhar algumas coisas em nós para ter essa confiança. A confiança não vem do nada, né? A confiança, ela vem de algum lugar. Então, nós temos diversas crenças que nos atrapalham ao longo da vida, né? Diversos medos, os nossos sabotadores mentais. E nós temos algumas armas que a gente pode usar para lidar com tudo isso que nos acontece, né? Porque a nossa mente é a nossa melhor amiga, mas pode ser também a nossa maior inimiga. E a gente precisa entender que está tudo dentro dela, tá? Todas essas nossas inseguranças, essa dificuldade de colocar a gente para fora, é construído a partir do nosso pensar, a partir da maneira como a gente pensa sobre a vida e sobre o mundo. Então, você vai desconstruir a maneira como você pensa sobre o mundo. Como eu falo aqui sempre, para quem me acompanha, o nosso cérebro ele é como um músculo. Então, se eu treino o meu cérebro para pensar diferente, para fazer diferente, ele começa a traçar novos caminhos neurais e a gente começa a ter algum resultado diferente, né? Então, é que nem ir para academia e treinar um musculinho lá.
Você vai treinar para ficar tanquinho, você vai lá para academia todos os dias. E para o cérebro é assim também. A gente precisa treinar, não é do dia para o outro. E para isso existem alguns exercícios e algumas dicas. E essa confiança ativa, ela se baseia em exercícios que vão te ajudar a ter essa confiança em você mesmo, tá? A primeira componente ali da confiança ativa seriam as emoções positivas. É a gente cultivar emoções positivas. Então, segundo a ciência, as emoções positivas, elas trazem mais bem-estar, melhoram nossos relacionamentos, melhoram a nossa produtividade, nossos resultados e afetam diretamente a nossa saúde física e mental. Tem estudos bárbaros sobre as emoções positivas, em que foi testado, vários exercícios foram testados com pacientes depressivos, com pessoas em situações de risco, com pessoas em comunidades, nessas comunidades de risco também, e que isso aí faz muito sentido e isso aí tem muito resultado. Como é que a gente vai cultivar emoções positivas? Coloquem aí o que vocês fazem para ter mais emoções positivas na vida. Fazendo um adendo aqui, existe uma onda, né, de pessoas que falam sobre a positividade tóxica, que é aquela positividade de que você tem que sorrir, ser feliz o tempo todo e não pode ter emoções negativas e tem que meio que fingir uma felicidade que não existe para você ser feliz. E isso aí é errado, tá, gente? O que a ciência nos mostra é que a gente precisa equilibrar sim, mas a gente precisa ter mais emoções positivas no nosso dia do que negativas para a gente ser mais feliz. Então a Débora, oi Débora, não tinha te visto aí. A Débora diz a prática da gentileza. A prática da gentileza é uma das grandes, tem um grande efeito, né, nas emoções positivas da nossa vida, porque fazendo bem ao outro, você eleva o teu nível de felicidade. Isso teve eu acho que eu citei até na outra live, mas vou citar para o povo que não me segue aqui, uma pesquisa bem legal que foi feita numa empresa nos Estados Unidos, em que eles deram lá US$ 50 para cada pessoa que trabalhava na empresa, né? Para um grupo eles disseram assim, você vai gastar com você. E para o outro grupo disseram assim, você vai gastar com outra pessoa. Oi, Miguel, tudo bem? E as pessoas, eles mediram o nível de felicidade e as pessoas que gastaram com os outros aumentaram significativamente o nível de felicidade em relação das pessoas que gastaram com elas mesmas. Ou seja, quando você está fazendo um bem para o outro, não necessariamente você dando dinheiro, você eleva o teu nível de felicidade e, consequentemente, o nível de emoções positivas, tá? Então, a gentileza, como a Débora diz, a Débora é minha aluna, então ela sabe. A gentileza é uma das formas. A outra forma que eu falei na live anterior é a prática da gratidão, que é uma prática que eleva as nossas emoções positivas e muda a nossa maneira de pensar sobre o mundo, porque a gente começa a reconhecer as coisas boas que existem. Mas como eu falei na outra live, eu não vou me estender aqui na gratidão. Quem que pratica a gratidão aí? Vocês estão muito quietinhos. Quem pratica e o que vocês fazem para praticar gratidão? Tem várias formas de praticar gratidão, né? Uma delas é o diário da gratidão, bem conhecido aqui na ciência da psicologia positiva, que é a que eu trabalho, é o meu foco principal. A outra forma, sou grata por tudo que se tem, por menor que seja. Olha que legal, a Rita já entrou num nível de gratidão onde ela consegue reconhecer as coisas, né? Para algumas pessoas é mais difícil. Então, o diário, ele ajuda a gente a fazer esse exercício, até o momento em que você vai se sentir grato, como a Rita se sente, pelas outras coisas. Dança, que legal. A Daniele dança. Eu amo dançar, Daniele. A dança, eu nunca fiz, quer dizer, até fiz quando eu era adolescente, aula de dança, mas eu gosto de dançar livremente, assim. O Roberto Honório, não sei se ele tá aí, do Back to Dance, né? Ele sabe o quanto é bom dançar, o quanto a gente descarrega e recarrega as nossas energias, né? Então, a gentileza, a prática da gratidão,
a dança, você lembrar de um acontecimento bom que ocorreu na tua vida e contar para outra pessoa com detalhes. Tatiane, tudo bem? Boa noite. Você contar com detalhes para as pessoas do que aconteceu, você contar as coisas boas que estão te acontecendo, não só o que você está lembrando, né? Que mais? As forças de caráter, que a gente falou também na live da coerência, que é você reconhecer o que tem de bom em você, para a gente combater aquele viés negativo que a gente tem de olhar para as coisas com aquele olhar, aquela tendência nossa de olhar para as coisas ruins, olhar para as coisas que não deram certo. Então, tem várias coisas, deixa eu ver se eu anotei alguma outra coisa aqui. Olha que legal. Fazer o que nos faz bem. Há quanto tempo você não faz o que te faz bem? Hein? Deixa eu ler aqui. A primeira coisa que faço ao acordar é agradecer por tudo que sou e tenho. Olha que lindo, que bacana. Então, é, às vezes a gente fica postergando coisas que a gente sabe que a gente gosta, né? Ai, não posso, não tenho tempo. Ai, quando der eu faço. Ai, eu gosto disso, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo. Coloca de uma vez as coisas que você gosta de fazer dentro da tua rotina diária, né? Às vezes não são coisas que vão levar muito tempo. E elas vão te dar o quê? Vão te dar energia para ter um dia melhor. A gente está acostumado a se enfiar na nossa rotina de trabalho e tem gente que trabalha, trabalha e fica esperando o final de semana para fazer as coisas que gosta. Chega no final de semana capota de cansado. Você colocando essas atividades no dia a dia, né, no teu dia a dia, você fica energizado para ter também um final de semana bacana, né? A gente precisa sair um pouco dessa preguiça, vencer um pouco essa preguiça e fazer, né? Então, as atividades diárias nos engolem, a gente vai se fechando na nossa caixinha, e quando a gente vê, o tempo passou, a vida passou e a gente não fez. Lembrar das nossas conquistas, olha ali, Jair. Tem um exercício que eu faço, que é o Diário do Sucesso, que é bem legal. Você faz uma linha do tempo, do zero até a idade que você tem, lembrando dos pequenos sucessos que você teve, não precisa ser sucesso, né? Então, por exemplo, para uma criança, um sucesso é caminhar, é falar, né? É andar de bicicleta. Para você, um sucesso, às vezes, pode ter impactado alguém, ter dado um conselho legal para alguém, ter feito um bom trabalho. Então, a gente precisa entender quais as nossas conquistas, quais os nossos sucessos. Isso tudo vai nos ajudando a lembrar que nem tudo é fracasso, né? Porque a gente tem essa tendência de se apegar no fracasso, de puxa, não consigo, eu não dou certo em nada, e etc, etc, etc. Vamos ler aqui, né? Mexer na terra e plantar as flores, a Yara. Que bacana, Yara. Ananda sair da zona de conforto. Bacana. Vão colocando aí. O que vocês fazem para ter mais emoções positivas na vida de vocês? A segunda componente aqui da confiança ativa seria a resiliência. Então, tem vários estudos dentro do campo da psicologia positiva sobre a resiliência, que nada mais é, né, de a gente voltar melhor, né, voltar a um estado que a gente estava, mas voltar até melhor, depois de uma adversidade, depois de uma ruptura, depois de alguma quebra, né? Esse termo vem da física e a psicologia trouxe. Então, quando a gente se recupera, quando a gente passa por situações difíceis na nossa vida, a gente acaba precisando desenvolver a resiliência, né? Senão a gente cai lá no buraco e não sai mais. E a resiliência tem uma forma da gente praticar. E eu digo sempre que eu desenvolvi ao longo desses anos a resiliência muito fortemente. Marilde, tudo bom? Como que eu desenvolvi? Passando por situações adversas. Eu desenvolvi a resiliência percebendo que a cada passo que eu dava, que não dava certo, com aquilo que acontecia, eu aprendia alguma coisa. E aí eu continuava. Então foi uma coisa meio que aconteceu naturalmente, né? Se eu soubesse como desenvolver a resiliência, talvez eu desenvolveria mais rápido.
E uma dica, óbvio que a gente não vai falar da teoria da resiliência, nada disso aqui, mas uma dica é justamente isso. Tudo o que acontece com a gente é uma oportunidade de aprendizado. Ou é uma dádiva, ou é uma oportunidade. Então, por pior que seja a situação, que eu sei que ainda mais nesse momento aí, que a gente não terminou, mas no ano passado foi muito difícil para muita gente essa questão do Covid, né? A gente precisa passar pelo luto, a gente precisa elaborar tudo o que aconteceu. Não é fácil, mas por mais difícil que seja a situação, que aprendizado que você teve com ela e fazer alguma coisa com aquilo que te aconteceu, né? As coisas acontecem com a gente por algum motivo. Então, você conseguir entender por que aquilo aconteceu comigo é super importante. Então, eu, por exemplo, eu sempre, eu antes ficava revoltada quando as coisas aconteciam e dizia assim, poxa, eu tô cansada, as coisas acontecem comigo o tempo inteiro, por que isso está acontecendo de novo na minha vida, né? Agora, com o tempo, né, depois que o tempo passou e eu entendi muitas coisas, eu às vezes não entendo no momento que eu estou passando a situação, por que que eu estou passando por aquilo. Mas eu sempre trago essa reflexão e penso assim, eu sei que um dia eu vou entender por que que eu estou passando isso. Então agora me resta passar. E aí eu vou aprender, né? Em algum momento eu vou tirar algum aprendizado disso. E o aprendizado que a gente tira é ou como eu devo fazer diferente, ou as coisas que eu acertei ali, ou aquilo vai me tornar mais forte, ou eu vou fazer algo com aquilo, né? Tem gente que passa por situações bem importantes, bem significativas, bem doídas, e acaba construindo isso de uma forma linda, né? Acaba transformando isso numa causa. Então, pensa que aquilo que está te acontecendo é algo que você está precisando naquele momento aprender. E aí, você aprendendo aquilo, o que que te reserva, né? O que que a vida te reserva? A vida vai te reservar outros desafios. Os desafios vão acontecer. A gente não está blindado a partir do momento que a gente desenvolve a resiliência ou tem mais emoções positivas na vida, a gente não está blindado de nada mais acontecer. A diferença é que a gente já sabe lidar melhor com as coisas que nos acontecem, né? Alguém está passando por uma situação bem complicada, que está exigindo que você, de repente, aplique a resiliência. Sérgio, tudo bem? Às vezes não é fácil, mas claro que não é fácil. Não estou dizendo que é. Depois a gente vê o porquê. Exatamente, 34, Laura. Laura, psicóloga, 34. Depois a gente entende por quê, né? Que a gente passou por uma situação. Outro componente da confiança ativa, quem aqui quer chutar qual é? Emoções positivas, resiliência, qual seria o outro componente? Vamos lá. Vamos chutar aí, gente. Superar as adversidades, superar as adversidades com a resiliência, né? Vamos lá. Corações, corações, bonitinhos, lindos. Obrigada, gente. Bom, eu sei que a live tem um delayzinho, né? Então, vamos lá. O outro componente da confiança ativa, que é uma das dimensões da autenticidade, tá, gente? Sabedoria, olha que bacana. Sabedoria, eu acho que ela é um mix de tudo isso que eu vou falar, Laura. É o otimismo, tá? O otimismo. Otimismo, segundo o psicólogo Martin Seligman, que ele foi quem criou a teoria do otimismo aprendido, para quem já ouviu falar aí, o otimismo é a maneira como a gente explica as situações da vida, as situações que nos acontecem. É o olhar que a gente tem sobre as coisas. Então, tudo, gente, lembra que eu falei que tudo está na cabeça? E tudo está no nosso olhar também. Que maneira que eu vou explicar o que está me acontecendo, né? Que maneira que eu vou explicar essa dificuldade que eu estou tendo agora?
Os otimistas, eles encaram os acontecimentos como passageiros, né? É algo que está acontecendo, que está doído, que está difícil, mas é algo que vai passar. O otimista, ele sabe que aquilo é um evento isolado, que não é porque uma coisa está ruim na tua vida que tudo vai ficar ruim. Então, o otimista não é aquele otimista ilusório, né? Aquele otimista que, vai dar tudo certo, né? O mundo está caindo, ele fala assim, nossa, né? Que nem um vídeo do Rios que eu fiz esses dias. Esses dias, não, acho que faz tempo, foi no começo da pandemia, que eu dizia assim, é, a pandemia, né? Como é que o otimista falaria? O otimista ilusório, que é o irreal. Dá nada, não, não vou pegar. Eu vim de uma família alemã forte, que não pega nada. Não, não é assim. O otimismo não é algo que você, eu vou acreditar que vai acontecer. Isso é fé. O otimismo é algo que você desenvolve. E você desenvolve da maneira como você lida com as adversidades que estão te acontecendo, como você enxerga e lida com elas. Então, o Martin Seligman, ele desenvolveu um estilo para lidar com o otimismo, né, para poder desenvolver o otimismo, é o modelo ACCCE, que é um modelo que diz assim, acontece uma adversidade, a partir dessa adversidade que aconteceu, né, vamos imaginar uma coisa ruim que tenha acontecido na tua vida, você vai criar uma crença. E às vezes essa crença, né, é uma crença de que eu não sou capaz, uma crença de que eu sou um fracasso mesmo, de que as coisas só acontecem comigo, de que isso não vai dar certo, e etc, e etc, e etc. E a partir dessa crença desenvolvida no otimismo, eu tenho o meu comportamento que gera as consequências, né? Então, eu vou me comportar a partir da maneira como eu penso. O meu pensamento ele vai gerar uma emoção que vai gerar uma consequência na minha vida. Que quando eu tenho um estilo pessimista, essa consequência não é boa. Às vezes a consequência é não agir. Às vezes a consequência é eu ficar na minha zona de conforto. Às vezes é eu ficar morrendo de medo ali e não fazer nada. E aí, no estilo dele, ele diz assim: a partir da consequência, a gente precisa começar a contestar essa crença. Fazer perguntas mesmo, mas é real isso que eu estou sentindo? Será que porque isso aconteceu uma vez comigo vai acontecer sempre? Os psicólogos aí, eles devem conhecer muito o modelo ABC do Aaron Beck, né? É muito parecido com isso, a diferença é que o Seligman tem 5 e o modelo ABC tem só 3, mas nada mais é do que a diversidade, crenças e o comportamento, né? E aí você vai contestar essa crença para você ver que realmente ela é só uma crença, né? E a crença, quando a gente forma, ela fica tão enraizada que ela nos impede de agir em direção a várias coisas. O último é a energização, que é quando começa a fazer efeito essa tua contestação, você começa a ficar um pouco mais animado e você começa a conseguir virar essa chave. Então, no estilo explanatório, otimista, você precisa trabalhar as suas crenças para você conseguir ser um pouco mais otimista. Ser otimista sempre, então? Não, tem situações que vão exigir que você seja pessimista, né? Situações que você vai precisar ter medo, você vai precisar achar que alguma coisa vai sair errado. A diferença é que o otimista, ele encara a vida de uma maneira, explica a vida de uma maneira diferente. Não por isso ele vai deixar o lado pessimista dele de lado, que isso é importante também. O otimista, segundo a ciência, ele consegue, isso tem vários dados lindos assim que a ciência traz, principalmente no impacto da nossa saúde. Então, esse estilo explanatório, que é a maneira como a gente explica o mundo, ele já teve resultado em pacientes depressivos. E o Seligman tem uma frase que eu anotei aqui, que eu achei interessante. Ele fala o seguinte, que a depressão resulta de toda uma vida de hábitos e pensamentos conscientes. Se mudarmos esses nossos hábitos de pensar, podemos curar a depressão. Isso fala um cientista, um psicólogo norte-americano, que estudou o otimismo em pacientes depressivos. Nós, mulheres, né, a gente sofre mais depressão, assim, fazendo um parênteses, por causa do
de pesquisas aí que eu lembrei, a gente sofre 2 vezes mais, né, de depressão. Quer dizer, a gente tem 2 vezes mais chance de ter depressão porque a gente fica ruminando os pensamentos, né? Alguma coisa acontece, você fica pensando sobre aquilo, fica chateado, você se entrega e tal. A tendência, tá? Isso não quer dizer que todas as mulheres e todos os homens. É um perigo falar isso aqui, porque senão vão falar, aquela psicóloga, Cíntia Suplicy, ela disse que a mulher sofre depressão porque ela é assim ou ameaçada. Não existe isso. Mas a tendência, segundo pesquisas, é o homem, quando ele sofre uma adversidade, ele age, e a mulher rumina. E aí ela começa a alimentar pensamentos ruins relacionados a ela, à vida, etc. Isso não quer dizer, Vera, eu vi que você chegou aí, tudo bem? Elga, vamos chegando. Isso não quer dizer que homem não sofre, sofre muito, e quando a depressão pega o homem, às vezes até pior, né? Então, a maneira como a gente enxerga a vida e explica os acontecimentos da nossa vida é muito responsável pela nossa felicidade e pelo nosso bem-estar e saúde mental, principalmente. Que isso fique bem claro. Então, para a gente ter autoconfiança, né, para a gente ter essa confiança, ela precisa ser ativa, ou seja, a gente precisa ir buscar, ela não vai vir do nada, do céu, uma iluminação, dizendo assim, agora, Cintia, a partir de hoje você vai ser confiante. Né? A gente sempre passa por um processo, e essa confiança ativa, os componentes, eu falei 3 aqui, alguém lembra os 3 componentes aí? Falem para quem está chegando, que eu vou falar o quarto. Depois eu falo os 4 aí para quem não pegou. Vamos falar quais são os 3 componentes da confiança ativa. Eu falei 3 aqui. Nós vamos para o último. Bom, enquanto vocês falam, né? Nossa, não posso nem ler os comentários de tanto comentário que tem aqui. Enquanto vocês falam, buscam lá na caixinha, que será que a Cíntia falou? Quem está anotando aí vai lembrar. Ó, Débora, emoções positivas. Eita, aluna dedicada, essa Débora. Otimismo, forças. Forças faz parte de um componente. São as emoções positivas. Emoções positivas, otimismo e resiliência, tá? O quarto componente da confiança ativa, quem chuta? Isso, Débora. Quem chuta é a esperança. Estou tentando. A esperança, gente. Esperança a gente conhece como algo meio que espiritual, né? Meio que parecido com fé, assim. A esperança, né? Ah, você precisa ter esperança, precisa ter fé, você precisa ser otimista. A gente ouve muito falar em autoajuda, né? E no âmbito espiritual, para mim, esperança sempre foi algo meio que intocável, né? Meio que não tem como explicar muito. E nós temos o Snyder, que é um super autor que criou a teoria da esperança. E ele diz que a esperança é um processo cognitivo, é um processo que passa pelo pensar e que pode ser desenvolvida, que ela não é herdada. Por exemplo, você tem esperança, teu pai tem esperança, então você tem. Não. A esperança é um processo cognitivo e que precisa ser treinado. Olhem só que lindo, vocês sabiam disso? Se a esperança ela pode ser treinada, então, o Wilson saiu, eu acho que ele caiu. Se a esperança pode ser treinada, como fazer então, né? Então, o Snyder, ele que criou essa teoria da esperança, ele fala o seguinte, que a gente precisa ter metas bem traçadas. Então, para eu ter esperança, olha só, gente, eu preciso ter metas, né? Eu preciso saber para onde que eu quero ir, eu preciso ter metas. A partir dessas metas, eu vou traçar caminhos e rotas. E a partir disso, eu vou trabalhar na minha motivação. Então, a esperança, ela tem a ver com a minha, com a minha capacidade de traçar metas
de traçar caminhos e rotas para essas metas e de estar motivado, de me sentir motivado. E para me sentir motivado, o que eu faço? É a percepção de que eu sou capaz, né? A percepção que eu tenho de que eu sou capaz de fazer aquilo, mas baseado em algo realista, né? Esperança não é, eu tenho esperança que um dia eu vou ganhar na Mega Sena, né? Então eu vou lá, todo dia eu aposto aquele dinheiro, mas cadê, né? Cadê a meta? Cadê os caminhos e rotas? É só apostar na Mega Sena? Será que você vai ter? Será que isso é real? O planejamento, Nanda, faz parte dos caminhos e rotas, né? Que caminho que eu vou, por onde que eu vou seguir, vou traçar, vou planejar, vou entender. Então, é assim, primeiro eu tenho um desejo de que algo aconteça comigo. Para isso não ficar só no âmbito espiritual, que, gente, respeito super, porque acredito muito, mas aqui a gente está falando de ciência, tá? Então, por isso que a gente precisa diferenciar um pouquinho. Para a gente não ficar. Então, assim, eu tenho um desejo de que algo aconteça comigo, né? Eu tenho um desejo de ser uma super influencer aqui no Instagram, tá? Para eu ter esse desejo, tem que ter um foco. Porque para mim, gente, é bem difícil, tá? Estou falando de mim agora. Eu sou multipotencial, eu tenho várias coisinhas que me enchem os olhos, e eu vou e faço, porque tudo me interessa, tudo faz sentido para mim. Então, eu não sou exemplo para nada, tá? Mas eu tenho esperança, porque eu tenho um caminho, uma rota, uma meta, tá? Mas eu tenho essa dificuldade de foco. Então, eu tenho um desejo, eu tenho foco, eu preciso planejar, eu preciso me dedicar e me esforçar para que aquilo aconteça, né? As coisas não vão cair do céu, podem até cair, podem até ter um milagre, mas, de novo, a gente está falando de esperança como uma questão cognitiva, tá? Obrigada, Elaine. Estou dizendo que eu não sou exemplo assim de, façam assim que vocês vão, né? Não. Porque eu sou uma pessoa multipotencial. Mas eu estou aprendendo muito e estou saindo um pouco dessa minha zona de conforto, né? Porque eu vesti a carapuça de multipotencial e daí eu estava meio que na zona de conforto. Então, assim, a gente precisa entender que a esperança é o processo cognitivo que a gente pode desenvolver. O otimismo a gente consegue desenvolver, assim como a gente aprende o desamparo aprendido, né? A gente também pode desenvolver a resiliência e a gente também pode se abastecer de emoções positivas. Dessa forma, nós vamos conseguir lidar com os nossos sabotadores mentais que minam as nossas ações. A gente vai conseguir lidar com as nossas crenças, com os rótulos que a gente recebeu durante a infância, com as nossas frustrações, com tudo o que essa bagagem e esse peso que a gente carrega ao longo da vida. Como é que tá a live aí para vocês? Está fazendo sentido? Tem alguma pergunta? Dá coração quem está gostando. E vamos seguir, porque a última dimensão da autenticidade. Atenção, atenção. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo de ouro, batendo touro. Qual é a última dimensão? Quem prestou atenção na live? Deixa eu só ver a hora aqui. A última dimensão da autenticidade é a leveza. A leveza, no dicionário, significa de pouco peso. Quantos pesos a gente carrega na vida? Obrigada, Nanda, linda! Quantos pesos você está carregando que não são teus? Ou pesos que você resolveu criar para você carregar? A leveza dentro da autenticidade faz parte de você construir um caminho leve, seguro e tranquilo para você seguir. O caminho vai ter percalços, o caminho vai ter dificuldades, né? Quanto mais a gente se mostra no mundo, no começo é mais difícil, a gente sente que as pessoas estão olhando, estão julgando, depois vai ficando mais leve. Mas a ideia é construir esse caminho com leveza, né? E para a gente construir esse caminho da autenticidade com leveza,
a gente precisa tirar um pouco os pesos que a gente carrega. Deixa eu só colocar na tomada o meu computador, que é responsável por minha luz aqui, senão eu vou ficar sem luz. Ele tá sem bateria. Então, para a gente conseguir leveza na nossa vida, Marcele lindona, a gente precisa traçar um caminho leve. E para traçar um caminho leve, a gente precisa tirar esses pesos que a gente tem. E quais seriam esses pesos? Raquel, julgamento é uma trava no caminho da autenticidade. A gente falou muito sobre julgamento na primeira live, Raquel, que é a live da autoconsciência, né? Porque o que realmente impede a gente de ser nós mesmos, né? O maior medo de todo mundo é o medo de se expor, é o medo de ser julgado, porque a gente tem essa necessidade de ser aceito pelo outro. A gente tem uma necessidade ancestral de pertencer a grupos. Porque se eu não pertenço a um grupo, eu estou sozinho, né? E os meus ancestrais pertenciam a grupos para sobreviver. E a gente trouxe essa bagagem ancestral para nós. Então a gente não pode, a gente tem que ser validado, ser valorizado, a gente não pode falar mal de mim. Então a gente falou muito sobre a live da autoconsciência. Então entrem lá no IGTV, que é a primeira live da série das 5 dimensões da autenticidade. Na live da autoconsciência, na live da transparência relacional, da coerência, falei um pouco também, mas na autoconsciência a gente fala muito sobre o julgamento, né? O julgamento que o outro profere a mim, normalmente tem a ver com ele, não comigo. É difícil de lidar. Eu até hoje, às vezes, fico puta da cara, desculpa aí, palavrão, Instagram não me derruba, fico possessa com as pessoas que julgam. Eu tenho uma força de caráter, eu tenho uma coisa que é a justiça, é uma grande força minha, que é algo que me define, né, para quem não conhece as forças de caráter. E eu odeio injustiças, e normalmente eu me pego com essa questão do julgamento, tanto dos outros quanto dos outros para mim, quanto dos outros para os outros, né? Quanto meu, porque eu também sou humana, eu também julgo, né? E no fim, a gente vive numa sociedade em que se a gente não der as mãos logo, se a gente não começar a olhar para o outro como um par, como parte de nós, a gente não vai a lugar nenhum, né? Mas o julgamento realmente atrapalha e a gente precisa lidar com ele. Então, tudo isso que eu estou falando, esses caminhos, essas dimensões, elas ajudam nesse início, que é o medo do julgamento, que é o medo de se expor, de falar em público. Eu tenho um recadinho aqui até o final da live relacionado a isso, bem legal, tá, gente? Então, se puderem, fiquem. Vamos só falar sobre leveza um pouquinho? O caminho, para mim, a leveza é um termômetro do caminho que eu tô. Para mim, o caminho tem que ser leve. Isso não quer dizer que ele não vai ser difícil. Isso quer dizer que ele tem que ser leve. Então, a leveza, ela tem que ser sentida por você no teu corpo, tá? Se você está sentindo algum incômodo no caminho que você escolheu, ou na pessoa que você está, tenta avaliar como é que isso reverbera no teu corpo. Se o caminho não está leve, se está pesado, pesado não quer dizer sem obstáculo, tá, gente? É como a gente sente. Se está pesado, se te angustia, se te traz vazio, se te traz emoções não muito boas, não é o caminho a seguir. Então, o meu termômetro é a leveza. E dentro de um programa chamado Descompulsa, Samantha vai sim, tá? Vai ficar gravado, só que ela fica no IGTV, ela não fica no feed de notícias, tá? Dentro de um programa que eu estou lançando chamado Descompulsa, que a pedidos, inclusive, vai começar depois do carnaval, tá? Ia começar semana que vem, vai começar depois do carnaval. Só que como é depois do carnaval, eu tive que mudar toda a minha agenda e vai ser nas terças-feiras. São 6 encontros às terças-feiras, onde a gente vai trabalhar toda essa questão da autenticidade, de você se colocar para fora, tudo que você tem dentro, você conseguir unir os seus pedaços para funcionar da melhor maneira possível nesse mundo, tirar essa angústia do peito, fazer milhões de coisas legais. E dentro do Descompulsa, eu dou um mapa que é o mapa da leveza. Tem o mapa da autenticidade e o mapa da leveza.
que é você entender o que que você precisa para levar uma vida mais leve. É bem bacana, tem alunos meus, mentorados, que fizeram esse mapa, que eu acho que a Vanessa ainda está aí. Como é que foi para você o mapa, Van? Hein? Quando você convive com uma pessoa altamente pessimista, pesada e etc. Nanda, você estava na minha live de transparência relacional, né? E eu devo ter falado dentro da live que conviver com pessoas tóxicas é sempre uma escolha, né? Ah, não dá, porque quando não é assim, não é possível, né? A gente precisa saber silenciar, saber se munir de emoções positivas e de coisas que nos façam bem para a gente conseguir se blindar a essa toxicidade. Então, tudo isso que eu falei hoje vai te ajudar a se blindar nessa relação. Agora, normalmente, as relações que a gente está, normalmente não sempre, né? A não ser que seja a relação pai e mãe, porque até irmão a gente pode escolher ficar. Normalmente, essas relações. Ah, Lígia, tô contando com você, venha descompulsar. São uma escolha, Nanda. É uma escolha você estar com quem você está, mesmo relações de trabalho. Né? As relações de trabalho tóxicas, elas podem acarretar uma série de doenças relacionadas ao trabalho, que o burnout, né, tá aí, que agora foi reconhecido aí pela OMS como uma doença ocupacional. Burnout, estresse, depressão. Conviver com pessoas tóxicas não é fácil, mas é sempre uma escolha. Então a gente precisa. Mãe assim. Vou te dizer uma coisa, Nanda. A minha mãe é assim. E eu vou te dizer como que eu lidei com ela, porque ela melhorou bastante. Mas ela é uma pessoa bem pessimista, ela é uma pessoa que acha que as coisas vão dar errado, que tem muito medo. Então, eu comecei a entender a minha mãe que o medo que ela tinha, na verdade, era o medo dela, era da criação dela, era da maneira como ela enxergava o mundo, né, o estilo explanatório dela. Em vez de ficar batendo de frente com ela, para tentar dizer para ela, não seja assim, isso está errado, porque não está, né, é o jeito dela. Eu comecei a me blindar. Então, eu comecei a me trabalhar para aquilo não me incomodar, e eu comecei a ouvir e ligar uma chavinha do tipo, desligo quando está me fazendo mal, finjo que ouço, mas não ouço direito, concordo, sabe? Então, eu fui levando assim minha relação. Parei de bater de frente, e isso me trouxe o quê? Leveza, que é esse último tema das 5 dimensões da autenticidade. Então, foi legal você ter trazido isso, porque uma das coisas que a gente tem que tirar o peso, né, que a gente tem que desapegar, é de relações, de estilos de relações que não nos fazem bem, né? Se é um estilo muito tóxico, eu preciso saber como que eu vou lidar com isso. Ou eu escolho não estar naquela relação, ou eu escolho me relacionar diferente para que aquilo não me atinja, não para que aquilo deixe de acontecer, né? Porque a gente vive brigando com as pessoas, com as coisas, com as situações, achando que a gente tem que reagir. E, na verdade, às vezes a gente tem que silenciar, às vezes a gente tem que ouvir, às vezes a gente tem que praticar empatia, entender por que aquela pessoa está falando aquilo para nós, né? Ela teve uma história de vida, ela foi criada de uma maneira, ela acordou de, sei lá, de mau humor, sei lá o quê, né? A gente tem que entender. Até o ponto que eu até rio junto com a minha mãe, né? Agora, eu me impus, eu comecei a mostrar que eu tenho a minha vida, então de vez em quando eu tenho que reforçar para ela. Não é porque você pensa assim que eu penso também. E pronto, tá? A gente tem que se impor, mas também quando é mãe idosa e tóxica, você precisa cuidar, o jeito é se blindar. O jeito é se blindar, Raquel, não tem outro jeito, né? Porque mãe idosa precisa dos nossos cuidados. E mãe idosa passou, para ela estar assim, passou por muitas coisas, e além do que ela passou, ela ainda tem aquela coisa de estar perto do fim da vida, né? Que isso deixa algumas pessoas muito tristes e muito
brigam, né, com o mundo, assim. Eu vejo, tem muitas amigas da minha mãe que estão assim, nessa fase. Espero que não aconteça com a gente, né, que a gente possa aprender até lá, mas é delicado, tem que cuidar, mas de repente, assim, não fique com esse fardo só para você, se você tem irmão ou irmã de vida, se você tem primo ou prima, se você tem condições de pagar uma pessoa, uma babá para ficar com a tua mãe, sabe, de vez em quando, porque o problema é quando a gente cuida e a gente é engolido por isso e não consegue viver, né, a nossa vida. Então, essa blindagem que eu falei para vocês é justamente praticar tudo isso que eu falei para vocês hoje, otimismo, a esperança, as emoções positivas e tal, para a gente estar um pouco mais forte para viver algumas situações que a gente não tem como fugir, né? Não tem como largar minha mãe, dane-se, né? Olha tudo que ela fez por mim. Então, deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Que mais que traz leveza, né? Que mais que traz leveza dentro da autenticidade? É a gente desapegar, desapegar de pessoas, desapegar de ideias, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer escolhas que tenham a ver com a gente, que tenham coerência, simplesmente porque a gente tem uma ideia enraizada de que aquilo é errado, né? De que é uma crença, na verdade. Ou de que, putz, não, isso, imagine se eu vou fazer isso, né? Imagine se a Cíntia vai fazer não sei o quê. E aí a gente precisa desapegar, a gente precisa se abrir para o novo. Em vez de falar, imagine se eu vou fazer isso, fala assim, e se eu fizesse isso? Né? Mudar para o IC, porque o IC dá possibilidade, você começa a enxergar. Porque senão você já coloca um bloqueio na tua frente e fala assim, não vou nem olhar para isso, que isso aí é ridículo, é um absurdo. E são coisas que a gente vai criando. Sou uma pessoa que me sinto mal quando ele está no celular e não me deixa ter nada. A mãe dele sempre se mete em tudo. Ela já me fez tão mal. Rosi, é uma escolha. Infelizmente, eu vou te dizer isso. É uma escolha a gente estar. E eu gosto sempre de trabalhar o diálogo antes de qualquer coisa. Olha, coloque o que você está sentindo para fora. Né? Coloque as suas necessidades para fora. Isso não quer dizer que você precisa entrar em conflito. Me faz mal você estar no celular. Isso também é ser coerente com a gente. Isso também é autenticidade. Não é você esconder, tá sofrendo, fica lá sofrendo sozinho, escondendo. Tem que falar com o parceiro, tem que falar com as pessoas, e não é em termos de julgamento. Assim, quando você está no celular, eu me sinto deixada de lado, eu me sinto sozinha. Eu gostaria que você me desse mais atenção, que você falasse comigo. Sabe? A gente tem que mostrar, isso é CNV, né? Mostrar o desejo, a necessidade, mostrar o sentimento. As pessoas precisam saber. Então, mostra, coloca para fora, esse é você, não vai ficar sofrendo sozinho, tá? O trabalho é surreal o comportamento das pessoas. Max Moreira. Então, trabalho, gente, eu vou ser repetitiva aqui, tá? A gente precisa muito trabalhar a nossa autorresponsabilidade. A gente pode mudar as pessoas conforme o nosso comportamento, mas as pessoas são diferentes, as nossas expectativas são diferentes das delas. Tem que pesar se está valendo a pena aquele tipo de situação, né? Viver aquele tipo de situação. Então, tem o diálogo, tem também a escolha, por isso que eu vou ser repetitiva, tá? As pessoas sempre vão julgar uma situação a partir do ponto de vista delas e não do teu. E é por isso que acaba dando muito conflito, né? Minha mãe, ó, vamos lá, de novo. Minha mãe não está sabendo lidar com o luto do meu irmão que faleceu. Puxa, faleceu agora, Ana, que triste. Está no processo depressivo, não moro na mesma cidade, não sei o que fazer. Puxa, Ana, eu vou te falar um pouco do processo de luto, embora não seja aqui a nossa live, o foco da nossa live, mas boa noite, Cristina. Mas o processo de luto, ele é para durar, tá, Ana? Meus sentimentos aí para tua família, para você. Ele é para durar,
em torno de 2 a 6 meses, tá? Então, nesse momento, ela está precisando viver esse luto. O primeiro momento do processo de luto é a negação. É a negação, eu não acredito no que aconteceu, ou ela vai levar a vida do jeito que ela estava levando antes, meio que sem parar para pensar, para chorar, sabe? Depois pode vir a fase da revolta, né? A fase onde a gente fica bravo com tudo, não aceita nada, fica revoltado e tal. Aí você vai para uma fase que é a fase da tristeza, e depois você começa a se levantar. Então, essa é a fase, as fases do luto que acontecem com todo mundo. E a gente precisa respeitar isso. Às vezes você longe se sente de mãos atadas, né? Puxa, o que eu faço com a minha mãe? A melhor coisa que você tem que fazer nesse momento é ouvir. É pegar um telefone e ouvir. E deixar ela chorar e não dizer, ai, mãe, né, toca a tua vida. Não, tem que respeitar. É um momento que a gente precisa respeitar, tá? Ouvir, acolher. Se tiver algum parente próximo na mesma cidade, conversar com o parente, vai lá fazer uma visita para a mãe, conversar com ela. Mas não dizer, não diminuir o sofrimento dela, né? Porque são as fases que a gente passa. E depois da última fase, que é realmente agora eu vou mudar e vou ver as coisas diferentes, pronto, passou. É muito difícil. Tem gente que não consegue em 6 meses, tem gente que demora anos, né? Cada um tem o seu processo. Uma mãe perder um filho é uma dor muito grande. Então a gente precisa entender, e eu sei que o teu sofrimento deve estar sendo grande também, mas se te confortar, saber que existem essas fases e saber que a tua mãe vai passar por elas, espero que ajude, tá? Tá bom, Ana? Então, mais um pouquinho sobre a leveza. A gente precisa tirar, então, os pesos que estão nos incomodando, as mágoas, né? Às vezes a gente não consegue seguir adiante num projeto que a gente sempre quis, por conta de mágoa, por conta de culpa, por conta de medos. Então, quanto mais a gente tirar de peso nesse caminho, de peso de ideias, pensamentos, pessoas, roupas, coisas, crenças, tudo isso pesa, melhor vai ser. E alguém aí falou da dança, que desperta emoções positivas, e eu tenho também, nada, Ana, eu tenho também algo relacionado à dança e corpo. Não sei se minha luz está falando, não sei se o Roberto Honório está aí ainda, mas quando você não consegue sentir através das emoções mesmo, você pode fazer um trabalho corporal para essa leveza, para colocar para fora as emoções. Então, ou é através da emoção que cura, por exemplo, se você está curando emoção, você pode curar uma dor no corpo, ou é através do corpo que você cura a dor no coração, né? A dor na cabeça, a dor da emoção. E o corpo você pode trabalhar através da dança, através de terapias corporais, movimentando o seu corpo, né? Tem eu gosto de falar dessa pesquisa porque ela é interessante. Tem um pesquisador da National Geographic, ele foi em uns países considerados os mais longevos do mundo, onde as pessoas são centenárias. E ele descobriu que existem 3 coisas que os países fazem em comum. Tem outras, né? Cada um tem a sua característica, mas são 3 coisas. Que é sono, quer dizer, desculpem, é relacionamentos, então estar perto de pessoas que fazem bem, que isso já é comprovado pela ciência que traz felicidade, relacionamentos positivos. Eles vivem perto de família, né? Vivem em comunidades pequenas. A alimentação, que a gente já sabe que faz um bem danado, né? E o movimento. O movimento é isso. É a gente movimentar nosso corpo, não necessariamente um exercício físico, academia, mas estar em movimento. Este movimento, principalmente quem trabalha muito sentado no computador, você se movimentar, você está oxigenando o seu cérebro, você está trazendo mais energia.
você está também trabalhando as suas emoções. Então, a gente precisa desse movimento na vida. Eu fiz uma terapia corporal chamada Técnica de Alexander, que foi um divisor de águas da minha vida, mas tem trocentas terapias corporais e tem a questão da dança. Dance livremente. Liga uma música, não está bem, liga uma música e dance. Ah, não sei dançar, não importa, é você com você mesmo. Então, esse processo, né, acima de tudo, a gente precisa entender que precisa ser leve, tá, gente? Então, para fechar, eu vou lembrar vocês dos 5 componentes, das 5 dimensões da autenticidade, vou falar um pouquinho do descompulso e da surpresa que eu tenho aqui. As 5 dimensões que a gente falou, quem se interessar em assistir, tá bem legal, tá no IGTV, na série 5 dimensões da autenticidade, tá? Foi a autoconsciência, a transparência relacional, a coerência e hoje a confiança ativa e a leveza. E tudo isso a gente vai trabalhar dentro do Descompulsa, que é um programa de 6 semanas, é um programa em que eu também vou acompanhar vocês no grupo e individualmente, para a gente nada mais, nada menos do que reconhecer todas as nossas partes, entender nossas forças, nossos talentos, nossos recursos, nossos sabotadores, entender como que a gente funciona, entender como a gente faz para ser mais otimista, como que a gente faz para se relacionar melhor e tal. E juntar todas essas partes num mapa, vai ser um mapa da autenticidade e o outro mapa da leveza, e entender como que a gente pode colocar a nossa melhor parte no mundo, tá? Então, é um programa em que vai ser 2 horas e meia encontro, às terças-feiras, depois do carnaval vai começar, e a gente vai acompanhando esse grupo, e no final não, no começo do programa tem uma mentoria individual com cada um. E dos bônus do programa, que foi uma coisa que eu lancei com a Vanessa do Marketing Digital, Vanessa, se estiver aí ainda, coloca teu perfil do Instagram, e quem quiser começa a me seguir para saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui, tá? Cintia.suplicy, pode começar a seguir aí. E aí, isso que a gente lançou como bônus é assim, eu tenho o Descompulsa, que é esse programa, e a Vanessa tem o programa Gestione, que é um programa de marketing digital, onde ela ensina todo o passo a passo para você trabalhar o teu marketing com leveza e com autenticidade. Eu também dou aula no programa dela. E a gente pensou assim, puxa, tem muitos seguidores meus, muitos alunos mentorados meus, muitos alunos, isso, a Vanessa está aí ainda, muitos alunos mentorados dela, que tem essa dificuldade de aparecer, de falar em público, de se mostrar, né? Acho que é um pouco falso essa forma de ter essa presença digital, no Instagram e tal. E eu e a Vanessa passamos por isso, por medos, inseguranças e tal, e a gente criou o Clube Me Deixa Existir. O Clube Me Deixa Existir é um Instagram fechado, é um Instagram experimental, tá? Que vai te ajudar a se destravar. Então, lá eu e a Vanessa vamos dar dicas e desafios e vai ser um clube fechado, onde ninguém vai ver o que você vai postar, você vai ter a senha e você vai postando tanto os desafios como o que você quiser. Então, tudo que você não tinha coragem de postar, mas agora você vai ter. Mais ou menos isso. Porque vai ser uma comunidade segura, de poucas pessoas, para ajudar a vencer esse medo de aparecer, tá? É bem bacana. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês, os novos que estão aqui, obrigada por terem vindo e estarem acompanhando aí, os mais antigos, os que acompanharam toda a série. Espero que tenha gostado, espero que tenha sido útil. Depois eu vou colocar lá no meu stories no que a série te ajudou, para quem acompanhou desde o início. Quem não acompanhou, assista. Entre em contato comigo, que eu sou super acessível, tá aqui pelo Instagram para a gente conversar. Oi, assisti tua live, gostei, não gostei, meu momento de vida, adoro conversar, bater papo. Pode me dizer, tá, sobre você, para eu te entender melhor, para te conhecer melhor. Obrigada, gente. Um beijo grande, um ótimo final de domingo e uma ótima semana para vocês. Que vocês entrem aí com o pé direito, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.